Amém. Eu queria que vocês, já aproveitando que estão em pé, abrissem ali as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos ler do 1 ao 20. Que bom que nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez reunidos, para juntos nós cultuarmos, celebrarmos ao nome do nosso Deus, sermos ministradas pelo Espírito Santo do Senhor. E queria que você desse um sorriso para quem está aí ao teu redor e dissesse: que bom que você está aqui, o Senhor vai ministrar no seu coração. Você está muito bonito, você está muito bonita, está muito elegante. Dá para fazer aí um elogio para quem está do teu lado, dar um sorriso caprichado. Nós vamos ler ali, eu quero que coloquem na versão da Nova Almeida Atualizada, NA, para nós estarmos lendo ali. Eu sei que cada um tem a sua versão. O tema dessa noite é: põe em ordem a tua casa. E nós vamos acompanhar então aqui a leitura, são todos esses 20 versículos, vamos acompanhando juntos. E diz assim: por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e com coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: pode ir passando mais rapidinho daí. Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e ouvi as suas súplicas. Eis que vou curá-lo e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria tanto você quanto essa cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos e o seu arsenal, e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: quem foi aquele homens que disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isso é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Quanto aos demais atos de Ezequias e todo o seu poder, como fez o tanque, o arquiduto e trouxe água para dentro da cidade, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá?
Ezequias morreu e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Você pode se assentar. Nós vemos aqui bastante textos para nós entendermos já o contexto. É uma palavra com um pouco de ensino, e eu quero estar compartilhando um pouquinho do que o Senhor ministrou ao meu coração acerca dessa palavra. Já há alguns anos o Senhor tem me levado a falar sobre apostasia, sobre o nosso posicionamento com relação às futuras gerações, e nós vemos aqui uma palavra que é bem conhecida, esse texto, né, que também tem em Isaías 38, nós vemos citação em Crônicas, e muitas mensagens são pregadas a respeito dessa passagem que diz ali: põe a sua casa em ordem. E foi isso que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Eu tenho certeza que, assim sendo direcionado por Ele, nossos corações serão tocados por essa palavra. O Senhor deseja alargar o nosso entendimento, abrir o nosso entendimento acerca dessas questões de termos o coração pensando no multigeracional, pensando nas gerações futuras e não só naquilo que nós estamos vivendo. O contexto aqui, vocês que conhecem um pouco da história desse rei, ele foi o segundo rei mais bem sucedido e importante de Israel. Ele vem de uma sequência ali onde nós conhecemos bem a história. Davi, o reino estava dividido, Davi assume, ele consegue então unir as 12 tribos. Mas na sequência então, quando Salomão assume, ele não anda nos caminhos do seu pai, o reino é dividido novamente entre Israel e Judá, as tribos são divididas e cada um tem então o seu rei. Em toda a história de Israel ali, durante 200 anos, Israel teve 19 reis, e a parte de Judá também teve o mesmo número de reis durante 400 anos. E então, desses 19 reis, aproximadamente 6 desses reis pode-se considerar que foram reis bons que andaram no caminho do Senhor. Os demais se desviaram de todas as orientações e princípios que o Senhor tinha dado a eles. E então ali na sequência, depois vem de Saul, vocês conhecem a história, Davi assume, depois então Salomão já com o reino dividido, e na sequência desses reinados, Ezequias assume com 25 anos de idade, ele recebe essa palavra aos 39 e vem a falecer aos 54 anos, contando então com os 15 anos de acréscimo que ele recebeu ao clamar ao Senhor naquele dia. Esse rei Ezequias, ele foi um dos reis que trouxe um avivamento para a nação de Israel, ali reinando através de Judá. Ele destruiu todos os postes ídolos, a idolatria foi exterminada, ele voltou a celebrar a Páscoa, que já há muitos anos não era celebrada no meio do povo do Senhor. E ele fez tantas coisas que agradavam o coração do Senhor, e a Bíblia fala então que ele foi esse rei justo, fiel, íntegro, que agradou o coração do Senhor. Então, em termos espirituais, em termos de serviço ao Senhor, não havia nada para se falar a respeito desse rei. Nós podemos pensar assim, que a palavra do Senhor veio a ele porque havia uma bagunça ali, em alguma questão da vida espiritual dele, como muitas vezes nós pensamos: puxa, põe a sua vida em ordem antes de você morrer, quer dizer, fique em dia com Deus. Mas não era isso, porque ele estava espiritualmente em dia com Deus. Mas havia coisas que o Senhor orientou ele ali com relação a essa ordem, isso que nós vamos discorrer hoje, falando sobre o que então o Senhor nos ensina através dessa passagem, sobre nós pormos a nossa casa em ordem, sobre nós estarmos sempre em dia, tudo alinhado, sem ficar procrastinando e adiando aquelas coisas que nós precisamos alinhar. Sabe, muitas vezes nós sabemos coisas que precisam ser ajustadas na nossa vida, na nossa casa, mas nós começamos a adiar e a protelar essas coisas achando que tem muito tempo. Mas a pandemia, ela veio e ela provou que nós podemos ser pegos de surpresa. Então nós temos sempre que estar com a nossa vida, a nossa casa também em dia. Essa palavra não é só para quem é casado ou para quem tem filhos,
Mas eu queria que também aqueles que não têm filhos entendessem que você tem filhos espirituais e que você pode deixar um legado marcado no coração dessas pessoas. Para quem não tem filho, já vai aprendendo e meditando sobre a família que vai formar. Então esse rei, ele tinha toda essa fidelidade, mas aos seus 39 anos, muito jovem ainda, aos 40 anos nós ainda temos muito o que fazer na nossa vida. Ele recebe essa palavra, ele chora muito ali diante do Senhor, dependendo da tradução, fala que ele chorou muitíssimo. E então, quando o profeta deixa e ele vira para a parede, esse virar para a parede também pode ter um significado, um entendimento de que há momentos na nossa vida em que nada nem ninguém pode nos ajudar e que nós temos que nos voltar totalmente, ou então exclusivamente, clamando a Deus por intervenções, porque não há nada que o Senhor não possa fazer, não há nada que Ele não possa reverter. E então ele ora ao Senhor, e antes que o profeta terminasse de sair do palácio, então o Senhor volta a falar com o profeta e fala: volta lá que eu tenho uma nova palavra. Então eu ouvi a oração, fala que ele vai ser curado, eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Mas a ordem do Senhor ali já havia sido dita e estava valendo, que ele tinha que pôr a sua casa em ordem. Mas ele ganhou ainda 15 anos para fazer aquilo que o Senhor havia ali determinado. E vocês vejam que ele era realmente um homem de fé, muito ousado. E então o profeta coloca ali para ele as opções, se ele queria então que esse relógio do sol de Acaz, que havia ali, não sei se vocês já viram figuras históricas falando sobre esse relógio, conforme a sombra do sol eles iam então entendendo qual era o período do dia. E nós não sabemos o que intervenção que Deus fez, mas o fato foi que Deus interviu. E então retrocedeu 15 graus nesse relógio do sol, que significa então um atraso de 1 hora, 15 graus, 1 hora. Não sabemos se houve um terremoto, se Deus mexeu na rotação da terra, o que ele fez no céu, se a sombra de alguma maneira sobrenatural parou de ser projetada e houve esse atraso. E alguma explicação ali através da natureza, algo o Senhor fez, mas o fato é que o Senhor dá este sinal, e realmente ele foi muito ousado nesse pedido. Ele recebe essa confirmação de que sim, ele ia ser curado. Ao 3º dia ele ia subir à casa do Senhor. Então a vida dele prossegue, e ao 3º ano depois de 3 anos dele estar curado, já desfrutado dessa intervenção, dessa cura sobrenatural, a Bíblia fala sobre uma úlcera. Muitos dizem que possivelmente então era um câncer, né? Feridas expostas ali que eram incuráveis. No 3º ano ele tem um filho chamado Manassés. E depois então que esse filho nasce, ele tem ainda 12 anos de convivência com aquele filho, para ele preparar a sucessão do reino de Israel, para ele discipular aquele filho, para ele inculcar todos os valores celestiais na vida daquele menino. Mas nós vemos que isso não aconteceu. Manassés ele começou a reinar aos 12 anos, então quando o seu pai veio a falecer, e ele se tornou um dos reis mais perversos que o povo de Deus já teve. Aquela geração conseguiu ser a geração muito pior do que aquele povo que habitava aquelas terras faziam. Ele queimou os seus filhos em consagração aos ídolos, seus próprios filhos. Ele colocou dentro da casa do Senhor em Jerusalém uma imagem com um genital enorme, simbolizando que através daquela imagem, daquela idolatria, iria haver boas colheitas sobre a terra. E ele fez tudo que era mal, perverso. E os historiadores, em resumo, dizem que Manassés foi um dos reis mais endemoniados que já viveu, já reinou ali durante esse período sobre o povo de Deus.
Então, como pode o segundo rei mais bem sucedido, abençoado, fiel, íntegro, ter um filho que reina dessa maneira? Qual foi a falha, então, de Ezequias? Um rei que viveu tantos milagres do Senhor. Vocês conhecem a história ali na sequência. As tribos ali de Israel já tinham sido dominadas pelos assírios, mas eles recebem uma afronta, uma carta de afronta, e eles, de Senaqueribe, rei da Síria, e ele vai e fala aquela carta desafiando, falando que o Deus deles não iria proteger, que não servia para nada e tantas coisas. E então, juntamente com Isaías, eles apresentam aquela carta de ofensa ao Senhor, e ele pede a Deus que intervisse sobre aquela circunstância. Então foi tantas intervenções de Deus, e a Bíblia fala que todo aquele exército estava afrontando o Deus de Israel, que estava afrontando o povo, que zombou do povo perante toda a cidade. Eles foram nos muros e começaram a fazer todos esses desafios e zombarias. Ele coloca aquilo diante de Deus, e há uma intervenção tão milagrosa. A Bíblia fala que um anjo do Senhor veio e visitou o acampamento assírio naquela noite, e em torno de 185 mil homens daquele exército amanheceram mortos, e o restante, o que sobrou, voltaram então para a Síria, e Deus deu livramento para eles. Eles não foram dominados, mas mais tarde então eles vieram a ser dominados pelos babilônicos, que foi ali a indicação da palavra do Senhor, quando esse rei, quando então Ezequias, com esse reinado cheio de prosperidade, ele recebe então uma carta de elogios, ele recebe essa visita dos babilônicos, e ele não pede orientação para Deus do que ele deveria fazer, nem de como ele deveria fazer, e ele está também ali orgulhoso por aquilo que ele tinha conseguido e alcançado, e sem buscar a direção de Deus, ele vai e ele abre todos os tesouros dele, ele mostra para aqueles visitantes babilônicos tudo aquilo que eles tinham, até mesmo os arsenais, todo o tesouro. A Bíblia diz ali que nada ficou sem que ele mostrasse. E em seguida, o mesmo profeta Isaías traz a consequência, né, dessa falha dele ali em buscar a direção do Senhor, e ele profetiza então que todos seriam levados ali, os seus filhos seriam levados escravos, e que tudo o que foi ajuntado desde Davi, todos os tesouros de geração em geração que havia sido ajuntado ali, seria tudo levado para a Babilônia. Então quer dizer que na casa de Ezequias foi gestado a escravidão, o exílio que seria vivido 100 anos depois. Então nós vemos que, apesar desse homem ser um homem de fé, experimentar intervenções, ser bem um homem com caráter, ele falhou na formação geracional. Ele não discipulou o seu filho, ele não pensou na sua posteridade, ele não investiu. A maior missão que nós, como homens ou mulheres de Deus, temos na nossa vida é discipular e preparar os nossos filhos para andarem no caminho do Senhor. Se nós falharmos nisso, nós estamos falhando em tudo. Nós podemos preparar os nossos filhos com uma excelente educação para serem excelentes cidadãos, para serem excelentes profissionais, mas se nós falharmos em comunicar os princípios de Deus para que eles andem nos caminhos do Senhor, nós estamos falhando com a próxima geração. Um estudioso da palavra de Deus, um teólogo, um homem abençoado de Deus, ele lançou uma frase que causa muito temor, e essa frase até foi citada por pregadores que eu ouço bastante, e ele diz: nós estamos a uma geração da apostasia ou da extinção do cristianismo.
Por quê? Porque nós, como líderes de família, muitas vezes temos falhado em ensinar nossos filhos os caminhos que eles devem andar. E a Bíblia nos diz lá em Provérbios, se não me engano é 22:6, que fala: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e mais tarde ela não se desviará dele. Mas observem que ele diz: ensina no caminho. Não é ensinar o caminho. Não é só apontar e dizer: esse é o Deus verdadeiro, esse deve ser teus preceitos. A Bíblia está falando ali que o nosso exemplo como homens e mulheres de Deus, a nossa conduta, as nossas escolhas, a forma como nós resolvemos, a forma como agimos em casa, a forma como nós andamos, tudo isso está preparando ou não os nossos filhos para a geração futura. E nós vemos que a Bíblia, ela nos mostra claramente que nosso Deus é um Deus multigeracional. Deus deseja nos levantar em temor e tremor diante do Senhor. Ele quer nos despertar nesta noite, para que nós possamos ser esses discipuladores dos nossos filhos. Para quem não tem filho, você pode sim pedir direção para Deus e dizer: Senhor, quem serão meus filhos espirituais que eu vou deixar um legado? Quem serão as pessoas em que eu vou investir e que vão dar continuidade naquilo que o Senhor iniciou a minha vida? E eu quero mostrar aqui a foto dos meus pais. Hoje eu só estou aqui, essas fotos antigas. Esse era o meu pai Raimundo, a minha mãe Celi. Eu só estou aqui hoje porque eu vi. Hoje, coincidentemente, meu sobrinho está aqui e ele provavelmente lembra disso. Porque eu vi os meus pais com a Bíblia praticamente todos os dias lendo. Eu só estou aqui porque eu vi eles com os joelhos dobrados. Minha família foi muito desestruturada, mas o pouco que eles conseguiram passar marcou a minha vida. E o que me segurou para que eu não me divorciasse, para que eu não abandonasse todas as coisas e tomasse outros rumos na minha vida, foi o meu temor a Deus, que eu aprendi com eles. Eu já falei que eu aprendi a ofertar com meu pai, a sermos fiéis dizimistas. Aprendi a jejuar com a minha mãe. Desde pequena ela fazia nós jejuarmos. Então isso fazia parte da nossa prática de vida. Obrigada, Roger. Então eu queria que nós pensássemos essa noite: Senhor, o que precisa ser colocado em ordem na minha casa? Quais são os valores que eu estou transmitindo para os meus filhos? Que tipo de crentes serão os meus filhos, meus netos e os meus bisnetos? Qual será a conduta deles? Porque nós vemos então muitas vezes de uma geração para outra um esfriamento, uma falta de posicionamento, de temor. E hoje o Senhor está chamando a nossa atenção, como chamou a atenção do rei Ezequias. E Ele está dizendo: põe a tua casa em ordem. Você sabe o que precisa ser feito, os consertos que precisam acontecer, os pedidos de perdão, as mudanças de conduta, o investimento de tempo. Eu não estou dizendo que nós vamos deixar de buscar preparo profissional, vamos deixar de buscar o avanço das nossas empresas, nosso trabalho. Não é nada disso. Mas nós não podemos esquecer a nossa maior prioridade, que são os nossos filhos. E sabe, eu vim desse lar tão desestruturado, meu pai adulterou tantas vezes, mas eu tinha uma mãe que dobrava os joelhos e que clamava: Senhor, restaura minha casa, salva os meus filhos. E os valores eternos começaram a ser imprimidos nos nossos corações. É claro que os nossos filhos, eles têm o livre-arbítrio. Então o nosso maior desafio é ensinar os nossos filhos a serem apaixonados por Jesus. Não trata-se de vir à igreja, mas trata-se de cultivar a fé no dia a dia, na nossa casa e na nossa conduta. Eles estão de olho em como nós nos comportamos na igreja, em como nós nos referimos aos irmãos em Cristo. Eles ouvem quando nós talvez em alguns momentos criticamos e falamos mal da igreja, do organismo igreja.
Porque se nós estivermos ensinando eles a amar a Deus e a casa do Senhor, eles vão querer servir na casa do Senhor. Eles vão querer estar na casa do Senhor. E é por isso que nós estamos tão preocupados em investir na rede kids, na rede de adolescentes, na rede de jovens. Porque nós não queremos que esse buraco geracional se estenda. Nós queremos nos conectar com essas próximas gerações. Nós queremos inculcar neles os valores do reino. Nós queremos que eles amem a casa do Senhor, que eles amem estar aqui, que eles amem adorar ao Senhor e que eles sejam capazes de dizer não às propostas do mundo. Esse é o nosso maior desafio. Eles sabem como nós respondemos aos problemas, como as coisas são solucionadas. Eles sabem como a mãe trata o pai, eles sabem como o pai trata a mãe. E eu já compartilhei aqui com as mulheres que quando eu decidi, então, nesse meu temperamento tão forte, eu falei, Senhor, o que depender de mim vai ter paz nessa casa, eu não vou ficar discutindo. Mas aí o Senhor falou, mas não basta não ter brigas, você tem que ir muito além disso. Você tem que ser feliz nesse lar, construir esse lar feliz, onde os teus filhos tenham prazer de estar, onde eu seja conhecido deles aqui. E eu quero compartilhar um pequeno testemunho de um final de ano, em que o meu filho, ele pediu um videogame, né, Xbox na época, e eu falei, filho, no final do ano, no Natal, a mãe vai comprar isso aí para você, né? Capricha aí nas notas, na obediência, aquilo que os pais encorajam os filhos, né? Irmãos, eu sei que chegou no final do ano e meu filho veio me cobrar. Meu filho Mateus veio me cobrar. Mãe, o meu videogame. E irmãos, eu não tinha recursos financeiros para comprar aquele videogame. Então eu entrei numa crise. E eu comecei a brigar com Deus e aquilo se estendeu por alguns dias. E num sábado eu estava ali limpando a minha casa e parei e comecei a orar ao Senhor. Falei, Senhor, dê minha vida. Eu abri mão daquilo que eu sonhava, daquilo que eu queria, daquilo que eu pretendia. Eu sirvo a Ti, eu estou trabalhando, fazendo aquilo que o Senhor me orientou. E eu não tenho condição de dar um videogame para o meu filho. E se instalou uma crise no meu coração. Eu comecei a argumentar e questionar a Deus. E eu lembro que chegou uma visita na minha casa, uma cunhada minha chegou lá, mas eu estava tão imersa naquilo que estava acontecendo, e eu deixei que o Mário recebesse, e eu fui para o banheiro e continuei orando ao Senhor, falando, Senhor, quando eu abri mão dos meus sonhos, eu pedi para o Senhor algumas coisas. Eu pedi uma vida estável financeiramente, eu pedi uma casa própria. E Senhor, isso parece tão distante. E ali, ajoelhada no vaso sanitário da minha casa, eu abri o meu coração para Deus. E eu me lembro que o Senhor começou a ministrar muito no meu coração. E eu comecei a me quebrantar. Ele começou a me ensinar sobre renúncia, sobre o que seria mais importante para os meus filhos. Não que Ele não viesse a nos abençoar ou a dar a condição de ter aquelas coisas. Mas naquele dia no banheiro da minha casa, a minha oração final antes de sair dali foi, Senhor, eu abro mão de qualquer coisa a nível material, se o Senhor me garantir que os meus filhos andarão nos teus caminhos e serão homens e mulheres, né? Homem e mulher apaixonado por Ti, e serão então tementes a Ti. E eu me lembro que em resposta a essa minha oração, o Senhor, o Espírito Santo ministrou meu coração e Ele disse, filha, hoje eu faço uma aliança com você, que mesmo que os teus filhos queiram se desviar dos meus caminhos, eles não vão conseguir. Eles podem até tentar, mas eles se voltarão para mim. E naquele dia eu me apropriei dessa promessa. Hoje eu não tenho
O meu filho mais velho não está frequentando a igreja assiduamente, mas eu sei, eu tenho um descanso no meu coração que é uma questão de tempo. Ele ama o Senhor, ele busca ao Senhor, mas eu também quero que ele ame a casa do Senhor. Eu quero que ele sirva o reino do Senhor. Esse é o meu maior tesouro. Esse é o nosso maior desejo. Nós também temos sonhos materiais, nós também queremos coisas em outros níveis. Mas quando nós temos Deus, nós temos tudo. Se os nossos filhos tiverem um coração seguro em Deus, se eles tiverem a palavra afirmada, todos os desafios que vierem adiante deles, eles vão tirar de letra. Porque eles vão ter Deus, eles vão ter para quem recorrer, quem ajudar, em quem eles se ampararem. O maior tesouro que nós todos aqui recebemos um dia, seja dos nossos pais, seja de tios, seja de amigos, seja de vizinhos, foi termos conhecido ao Senhor, foi termos conhecido as verdades do Evangelho. Um Deus que salva, um Deus que restaura, um Deus que restitui, um Deus que levanta o caído, um Deus que faz de novo. Você pode dar glória a Deus? Amém? Uma forte palmas ao Senhor. Se você quer conhecer essa história inteira, eu quero te incentivar a ler 2 Reis, do capítulo 18 até o capítulo 21. 2 Crônicas, do capítulo 29 até o capítulo 33. Isaías, do 35 até o 38. E aí você vai conhecer todos os lados dessa história. Você vai ver o que Manassés fez. Eu quero ler apenas um pouquinho aqui de 2 Crônicas 33, versículo 6 pode ser. Vejam o que esse rei, ele fez tantas coisas perversas. Como pode o coração desse filho ter se desviado tanto do Senhor? E sabe o que aconteceu com ele? A Babilônia veio e levou ele arrastado, acorrentado. E lá naquele país distante, onde todos os bens tinham sido saqueados, ele teve a oportunidade ainda de, versículo 6, 33, 6. Olha, falando a respeito, só um pouquinho a respeito de Manassés. Ele queimou seus filhos em sacrifício no vale de Bet-Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro. Pode passar. Praticava feitiçarias, tratava com médios e feiticeiros, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. E ali vai prosseguindo, você vai vendo tudo o que Manassés fez e aprontou. Quero que pule para o versículo 12. Desse mesmo capítulo. Ele já estava lá, preso. Ali tem a sequência de tudo que ele fez. E antes desse versículo você vai ver como ele foi preso, como ele foi acorrentado e levado. E aqui ele está lá e ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante do Deus dos seus pais. Então um pouquinho que ele sabia levou ele no fim da vida a voltar-se para o Senhor. Pode passar para o 13. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém. Ele ainda restituiu o reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus e ele fez diversas coisas ainda. Vocês podem ler ali na sequência. Então, irmãos, casa aqui está relacionado com as questões familiares. Pode ser que você seja solteiro, então pode ser que Deus esteja falando com você nessa noite. Ponha a tua vida em ordem.
Então ele não atendeu essa orientação do Senhor. E lá em Jeremias 25:4, eu não vou ler aqui para não se estender tanto, mas você vai ver nesse texto como o destino de uma geração está desconectado, está conectada, atrelada o que aconteceu nas gerações anteriores. E ele diz que aquelas coisas estavam acontecendo por causa daquele rei Manassés, por causa do que tudo que ele tinha feito. Você pode ler depois lá Jeremias 15:4. Então o grande erro foi ele não ter entendido a continuidade geracional, o que de mais importante era na vida dele. Os planos de Deus são multigeracionais. E vejam uma consequência, uma das coisas que eu esqueci de comentar: além de perder tudo financeiramente, os seus filhos seriam levados como eunucos para servir no palácio da Babilônia. O que significa? Não haveria mais continuidade geracional, porque os eunucos eram castrados para não ter nenhum risco à ordem do rei. Então não haveria filhos, não haveria continuidade na sua geração. Vocês sabem que quando Abraão firmou uma aliança ali com Deus, e Deus mandou que todo menino aos 8º dia fosse circuncidado, quer dizer, o prepúcio do órgão genital masculino deveria ser cortado, e haveria um derramamento de sangue, seria o sinal de uma aliança geracional. E a Bíblia fala que então em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Deus estava já mostrando sobre esse desejo dele, Deus já estava falando a Abraão que o evangelho seria pregado aos gentios, que ele desejaria que todas as famílias da terra se achegassem a ele. Mas não era só então o sinal da aliança, mas era também uma lembrança, porque quando aquele filho se tornasse adulto e quando ele fosse ter uma relação sexual, e então houvesse ali a relação e ele fosse gerar um filho através do seu órgão circuncidado, era um lembrete de que, olha, assim como você tem uma aliança com Deus, você está agora gerando um filho através dessa relação, você está gerando filhos, e você precisa dar continuidade nessa aliança. Essa aliança que eu tenho com você, esse sinal da circuncisão, você tem a responsabilidade de passar para esse filho que você está gerando. Hoje nós não temos a circuncisão, nós temos como selo da fé o batismo. Mas nós temos essa certeza no nosso coração de que essa responsabilidade é nossa. E vocês viram ali esse videozinho. O Roger pode pôr o pedacinho inicial ali, sem o som. Eu queria só afirmar isso para vocês. Eu trouxe algo só para simbolizar aqui. Nós podemos estar correndo a carreira da nossa fé e sendo bem-sucedidos, íntegros, homens de fé, mulheres de fé, de caráter. Mas há um bastão nas nossas mãos que precisa ser passado para filhos naturais, primeiramente, mas também para filhos espirituais, porque Timóteo fala sobre isso. Ali Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, se não me engano, ele fala sobre isso. Olha, isso que eu te ensinei a você e a outros, você vai passar para outros homens que ensinarão a outros. Ele está falando de 4 gerações que seriam tocadas. Ele ensinou, passou para Timóteo o bastão e para outros homens juntamente. Timóteo ia ensinar outros que iriam ensinar outros. Essa responsabilidade para nós. Nós precisamos ensinar nossos filhos a darem continuidade nessa carreira de fé iniciada nas nossas vidas. Eles estão olhando como nós resolvemos os problemas, como nós nos comportamos, se oramos, se não oramos, se amamos a palavra, se agimos com caráter, se amamos a igreja, se servimos ao Senhor, se servimos ao próximo. Eles estão aprendendo com o nosso exemplo. Se nós formos apaixonados, curados, se o nosso mundo interior estiver em ordem, isso vai se refletir na nossa casa. E aqui eu quero falar algumas lições, algumas dicas que o Senhor colocou no meu coração.
se nós erramos, né? Que nós tenhamos a disposição de buscar os consertos. Sabe, às vezes nós não queremos abrir mão de algumas coisas, até na questão da nutrição, né? Nós sabemos que os nossos filhos têm que se alimentar melhor, mas nós não estamos muitas vezes dispostos a melhorar a nossa alimentação, a mudar algum hábito, porque nós não estamos pensando no geracional. Dizemos que amamos, mas eles estão observando quando você negocia. Não, hoje eu não vou na igreja, estou muito cansado, hoje eu não vou orar. Eles estão vendo quando você não pega a Bíblia, quando você perde a oportunidade de ensinar um princípio diante de um problema. Então que nós busquemos consertos, reverter qualquer situação. Nós somos falhos e limitados, mas nós podemos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu não sei como educar um filho, me ajude. E vocês também, e eu, né, quando o meu filho teve depressão, eu lembro que eu fiquei tão perdida, e eu comecei a estudar e a ler ali, coisa que eu já deveria ter feito. Então às vezes nós nos negamos a investir naquilo, a participar de cursos, a ler um livro, a ir a palestras. Nós só vamos levando e fazendo de conta que não enxergamos certas coisas. Vai distanciando e achamos que está tudo bem. Não sabemos o que acontece no coração dos nossos filhos, achamos que está tudo bem. Precisamos investir nisso. E eu lembro que eu comecei a ler ali, e um dos livros tocou muito no meu coração, porque eu pensei assim: meu Deus, lascou, que agora já passou essas fases que ele está comentando aqui. Mas mais na frente do livro ele diz: em Deus nunca é tarde. E eu me apeguei naquilo, e eu lembro que o meu filho estava tendo síndrome do pânico, crises de ansiedade, teve desmaios, ele suava, ele passava mal. E eu li um livro só sobre como administrar crises de pânico, porque eu queria ajudar o meu filho. E sabe, às vezes eu vejo pais que não querem nem ir ao médico ouvir a instrução de como lidar com aquela situação do filho. E atrás de quebra de vínculos, de mudança de situações, de valores. Vamos nos levantar. Nosso Deus nos ensina a sermos homens e mulheres de fibra. Quando eu queria muito me separar e tinha esses valores no meu coração, eu estava muito magoada, eu só pensava em divórcio. E em guerra ali na minha casa, eu morava ainda ali na Teixeira de Freitas. Eu tomei uma firme decisão e uma determinação ficou gravada no meu coração. E eu me levantei e falei: Satanás, em todas essas gerações teve divórcio, mas aqui na minha casa não haverá. Eu farei o possível para que o Senhor restaure o meu lar. Então nós precisamos nos levantar em força. É fácil falar, dia a dia não é fácil, porque quando nós nos determinarmos a preparar o coração dos nossos filhos, haverá guerra, oposição, de todas as formas, desânimo. O diabo vai armar situações para você não prosseguir na tua carreira de fé, para você não ser exemplo. Mas há sim possibilidade de mudança. Eu lembro, uma das coisas que nós fizemos muito na nossa casa foi reunir os nossos filhos e pedir perdão pelos erros do passado. Nós fizemos tantas vezes isso, mas muitas vezes os pais se sentem tão constrangidos em dizer: filho, eu também muitas vezes, quantas vezes eu fui pedir perdão para o Mário por ter desonrado ele. Era bem fácil pensar, na hora de fazer era bem difícil. Mas quantas vezes na frente dos meus filhos eu falei: olha, eu quero pedir perdão para vocês, eu tenho agido errado com teu pai, eu desonrei, eu agi de forma imprudente, eu errei, o meu comportamento não está correto, me perdoe por eu não ter investido em vocês. Eu lembro, uma das coisas que marcou muito o meu coração, eu não estava tão interessada em cuidar e investir as coisas do coração desse meu filho, principalmente do meu filho mais velho.
E eu lembro um dia que ele disse: mãe, por que vocês não investiram nessa área de esporte? O meu treinador pediu, falou que eu tinha chance de me tornar profissional. Mas nós estávamos tão envolvidos com outras coisas. E a única coisa que eu consegui dizer para o meu filho foi: filho, me perdoe. Eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Me perdoe por falhar com você, pelas minhas escolhas terem afetado, quem sabe, o teu futuro. Não te incentivei a buscar um sonho. E eu sei que mais de uma vez nós já tivemos essa conversa. E quantas vezes nós machucamos o coração dos nossos filhos. E pedir perdão para eles não vai tirar nossa autoridade. Sentar em família, fazer um jantar bem gostoso. E no início ou no final, reconhecer as falhas, os erros. Pedir perdão e dizer aos nossos filhos: olha, nós estamos tentando. Nós queremos mudar. A mãe quer agir diferente. O pai quer agir, talvez o marido não seja cristão. Obrigada, amor. Mas a mãe pode fazer isso, se unir aos filhos. Se o casal é cristão, então é muito mais fácil. O Senhor deseja nos levantar para marcar essa geração. E sabe, quando nós partirmos, não importa tanto as coisas que nós fizemos, ou aquilo que nós conquistamos, mas a continuidade daquilo que iniciou em nós. O legado é excelente ter herança. Gente, é maravilhoso. Quem que não quer, sabe que tem uma herança, vai correndo lá saber o que é. Mas o legado, aquilo que vai ficar no coração e na mente dos nossos filhos. E sabe, não se deixe intimidar. Porque muitas vezes vai parecer impossível. Vai parecer difícil. Mas reconheça os erros. Mude de posicionamento. Sejamos um exemplo para a próxima geração. Seja um exemplo de amor e fidelidade ao Senhor. Não basta você ser um homem e uma mulher de caráter, um homem e uma mulher de fé, como aconteceu com o rei Ezequias. Nós temos que discipular os nossos filhos para eles serem homens cheios de fé, mulheres cheias de fé, que amam o reino do Senhor, que estão envolvidos na causa do Senhor, que amam a palavra do Senhor. E as lições que eu quero citar aqui, porque hoje nós temos uma aplicação diferente. Perceba que nosso tempo de vida é limitado. Deixe tudo em dia. Uma coisa que nós fizemos na pandemia aqui na igreja, tinha algumas coisas de documentação que precisava ser ajustado, mudar estatuto. Nós fizemos tudo o que precisava. Nós precisamos manter agora. Em casa também nós tínhamos algumas pendências com relação à escritura, a pôr em ordem alguns documentos. Nós colocamos tudo em ordem, em pasta. E eu disse: olha, se eu morrer, tá ali no balcão uma pasta disso, uma pasta daquilo, uma pasta daquele outro. Tá tudo fácil, inclusive a pasta do seguro de vida, porque muitas vezes nós nem pensamos nisso. Perceba que um passado abençoado não garante um futuro abençoado. Samuel foi um exemplo disso também. Quando ele finaliza, está bem velhinho, a ponto de morrer. Os sacerdotes de toda a nação se reúnem para pedir uma providência. E diz: olha, você julgou perfeitamente, você agiu com fidelidade, com sabedoria, mas os teus filhos não tem como a gente ficar. Eles aceitam suborno, eles roubam, eles eram terríveis. E um profeta tremendo de Deus finalizou perfeitamente, porque sabe, tem uma pesquisa sobre os ministros do Evangelho, já um pouco antiga nos Estados Unidos, que diz que 80% dos ministros terminam as suas carreiras arranhado em alguma área.
Mas não basta nós acabarmos bem. Nós temos que ter a nossa geração futura comprometida com a continuidade. Terceiro, invista para que a sua família ande com Deus. Invista nisso. Invista em leitura, em curso, se exponha, busque, seja fiel, dê atenção, não negligencie. Sabe, às vezes nós temos tanta facilidade para ir lá e comprar um carro, para lá e comprar alguma coisa para casa, uma reforma, mas às vezes nós não temos disposição de pagar uma terapia, de ir num psicólogo, de investir em alguma coisa que vai ajudar o emocional dos nossos filhos. Então invista. Discirna as tentações, preocupe-se com as coisas pequenas, seja de olho na sua casa. Comprometa-se em ter uma família multigeracional. Faça acertos, peça perdão, né, pelas falhas. Abençoe, prepare momentos especiais, deixe bilhetes, diga que ama, abrace, tenha afetividade. Eu não era nada afetiva e nem carinhosa. Eu tive que aprender a ser por exercício. Tenho que abraçar, tenho que beijar, né? E ainda quando o Nicolas nasceu, eu estranhei, porque o Nicolas sempre foi muito grude e muito carinhoso. Então ele beijava, abraçava, e eu respirava fundo para às vezes não querer afastá-lo. Eu tinha uma barreira com a minha filha Beatriz, porque eu tive depressão pós-parto da Bia. Eu sofri muito na gestação dela. E quando ela era ali pequena ainda, eu percebi que tinha algo assim. Eu não tinha tanta espontaneidade, tanta liberdade. E eu comecei a orar em cima daquilo. E o Senhor preparou momentos de cura. Ela deitada na cama, e eu orando, ela chorando, eu chorando. Falei, Senhor, quebra isso. Quebra essa barreira, nos une. E hoje ela é minha companheira. E às vezes tem que dizer, ai filha, fique hoje. Mas não, a gente tem caminhado junto e tem sido tão bom. Jejue pela sua geração. Sabe que eu nunca tinha sido discipulada, e um dia a pastora Didi, ela falou, essa semana você vai jejuar pelo Mateus, semana que vem pela Bia. E eu falei, meu Deus, eu nunca jejuei pelos meus filhos. Naquele dia eu falei, meu Deus, eu já jejuei por tantos motivos. Eu jejuei por tanta gente que me virou as costas, que eu nem sei onde que estão. E eu nunca jejuei pelos meus filhos. E ali eu aprendi que a gente tem que ter dias para jejuar pelos nossos filhos, pelo futuro deles. Orar e jejuar, guerrear pela nossa geração. Estabelecer direções. Invista tempo de qualidade com seus filhos naturais. Se você não tem natural, invista nos seus filhos espirituais. Ame a igreja e seja um exemplo de servir. Ordene as prioridades, deixe isso claro. Deus acima de todas as coisas. Deus acima de todas as coisas. Eu acho tão lindo. A pastora Thalita, ela ensina, né? Sem Bíblia, sem leitura bíblica, não tem café. E eles leem a Bíblia antes de irem tomar café. Seria isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu quero ler alguns textos para o pastor. Ele vai subir aqui para fazer uma oração, se vocês toparem repetir essa oração. E eu quero ali que o Roger, por gentileza, coloque para mim Deuteronômio 6, 4 ao 9. Depois Salmo 44, 1. Depois Salmo 78, 3. 2 Pedro 1. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vamos ler juntos? Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Lá
o Salmo 44:1. Bem rapidinho, vamos ler esses antes de nós orarmos. Ó Deus, vamos juntos? Nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. E ele vai falando o que o Deus fez. Quer dizer, os pais contaram o que havia acontecido. Sabe quando eu vejo um testemunho lindo? Quais são as primeiras pessoas que eu quero contar e mandar? Para os meus filhos. E ali eu converso e falo. Esses dias eu compartilhei sobre uma menininha que ressuscitou, né? A neta ali do pastor César Castellanos na Colômbia. Ela se afogou na piscina. Os pais, ela já estava boiando quando retiraram ela. E a caminho do hospital, ali debaixo do clamor da igreja e dos pais, a menina vomitou e voltou a respirar. E não teve nenhum dano cerebral, nem físico, nem no pulmão, nada. E eu amo conversar sobre esses testemunhos. A minha filha, ela falou: mãe, você já conheceu alguém que ressuscitou? Eu falei: puxa filha, não conheço. Mas eu conheço histórias. Então, quando eu venho aqueles testemunhos, a primeira pessoa que eu mando, e depois nós vamos lá conversar. Olha o que aconteceu, olha como aconteceu. Salmo 78:3. Então vamos compartilhar. Conte para os teus filhos os testemunhos daquilo que Deus já fez em sua vida. Mas não como sermão, irmãos. Por favor. Esse livro, o primeiro livro que eu li, não é um sermão. Às vezes teu filho quer contar alguma coisa para você, mas você já sai falando um monte de coisas. Você está perdendo o ouvido dele, está perdendo o coração. E sabe, por anos nós tivemos que agir de uma maneira estratégica, porque nós tínhamos perdido o coração do nosso filho, os ouvidos dele também. Mas o Senhor nos ajudou a resgatar. E Ele diz aqui: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Está falando sobre de geração em geração. Passa lá 2 Pedro 1:12 ao 15, para nós finalizarmos. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas. Embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam, também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês. Certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem destas coisas. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. O Senhor quer levantar a tua e a minha geração de forma tremenda. Ele quer tornar os nossos filhos poderosos na terra. Eles vão herdar as promessas. Eles vão possuir aquilo que nós não possuímos. O nosso teto vai ser o chão deles. Eles vão muito além do que nós fomos. Esse é o desejo do coração de Deus. Nós temos aqui uma oração dos pais para com os filhos. Queremos convidar a igreja a fazer. Quem não tem filho natural vai fazer pelos filhos espirituais, e você vai dizer: Senhor, me dá filhos espirituais para eu passar meus ensinos. Quem não tem filho vai orar pelos futuros filhos e vai adaptar. Na hora que o pastor falar ali filhos, fala futuros filhos, futura geração. Amém? Vamos nos colocar em pé. Antes dessa oração, eu quero dar a oportunidade de nós juntos nos arrependermos. Há um texto na palavra que diz assim: por esta causa me coloco de joelhos. Eu quero convidar a igreja a se colocar de joelhos pelos seus filhos, pela sua geração, ou pela sua futura geração. Antes de nós repetirmos essa oração de bênção, se você pode, ou se você deseja, fique à vontade. Eu quero te convidar a apresentar os teus filhos,
os teus netos, os teus bisnetos, as tuas futuras noras, os teus futuros genros ao Senhor. Peça perdão por ter falhado, peça perdão pelo mau testemunho, peça perdão pela negligência. E fale: Senhor, ajuda-me nessa missão. Eu não quero falhar nessa missão, Senhor. Senhor, as consequências dos meus erros, abrevia, me dá saída, me dá escape para cada uma delas. O pastor vai fazer essa oração de arrependimento, mas é algo tão pessoal. Faça aí. Quem é solteiro, que oportunidade tão maravilhosa você poder orar pela tua futura geração antes dela chegar. Você se preparar antes. Querido e amado Pai, clamamos, querido, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, por tudo aquilo, querido, que não fomos capazes, para dar exemplos, para ensinar de forma que pudesse agradar ao Teu coração. O Senhor não nos levantou, querido, para ferir, e ferir principalmente pessoas que nós deveríamos amar, cuidá-los, protegê-los. Nós pedimos perdão, querido. Nós clamamos pela Tua misericórdia sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada vida que o Senhor estabeleceu. Trouxe sobre eles a oportunidade, o privilégio de serem bênçãos para a sua geração. Nós clamamos e pedimos que a Tua misericórdia alcance cada lar aqui representado. E que o Senhor, através do Teu sobrenatural, o Senhor esteja mudando a história, através de atitudes corretas, que passemos a fazer, a construir, segundo valores que estão na Tua palavra, princípios eternos. Que tenhamos a graça do Senhor para sermos exemplos, especialmente no nosso lar. E tudo aquilo que tenhamos semeado na vida de nossos filhos, dos nossos familiares, que não agradou ao Teu coração. Pedimos, querido, que haja disposição, atitude de conserto na vida dos Teus filhos. Que não vivamos uma vida de religiosidade, mas que sejamos, querido, aqueles que entendem, discernem e se submetem, se humilham diante da Tua presença, assim como a Tua palavra nos diz que aquele que se humilha será exaltado. Que possamos, querido, construir um caminho, ó Deus, através do nosso testemunho, através das nossas atitudes, para abrir portas para os nossos filhos, portas essas que nos levam e levarão a eles também para a eternidade. Que não sejamos apenas ouvintes de Tua palavra, mas que sejamos modelos de, através de nós, podemos, Senhor, levar a nossa geração rumo aos céus, rumo para estar, ó Deus, diante da Tua presença e dizer: seja bem-vindo, filhos, e tomai por herança aquilo que lhes foi preparado antes ainda da fundação do mundo. Que, querido e amado, que o Espírito do Senhor venha sobre a vida de cada um dos Teus servos. Que haja temor, que haja tremor, que não haja indiferença, que não haja, Senhor, falta de atitude, mas que haja uma fé firmada e comprometida em colocar em prática tudo aquilo que o Senhor propôs, para que tenhamos uma família abençoada, a ponto da nossa geração também ser abençoada. Te louvamos e pedimos que o sangue de Jesus esteja purificando
as nossas famílias. Esteja nos libertando de todo legado, de todo padrão que não condiz com a tua vontade, querido. Tudo aquilo que recebemos das nossas heranças anteriores, seja cancelado todo vínculo, toda cultura que desonra ao Senhor, todos os valores, Senhor, que não condiz, Senhor, com a verdade, pois a verdade, ela nos liberta. Queremos, Senhor, abençoar o teu povo, e queremos profeticamente declarar: sara as famílias, sara, querido, as famílias, sara, querido, as famílias, e que a boa obra que o Senhor tem começado, o Senhor é poderoso para completar. Te adoramos e te exaltamos em nome de Jesus. Pai, eu também oro, Senhor, pelas demais áreas da vida dos teus filhos aqui nessa noite. Pai, talvez haja tantas coisas para ser colocado em ordem, Senhor, nas suas vidas cotidianas, nos seus trabalhos. Talvez precisem de intervenções, de suprimento. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que mostre-lhes o caminho, que lhes dê estratégia, que supra o Senhor, que os Teus milagres venham sobre suas casas, sobre suas finanças, sobre suas vidas profissionais, sobre os seus corpos. Nós repreendemos toda enfermidade, Senhor, na nossa vida, no meio da nossa casa. Senhor, tira todo o embaraço, todo o levante de Satanás que quer nos enredar, nos levar para longe de Ti. Nós colocamos os problemas dos Teus filhos, as causas da justiça, Senhor, as questões familiares. Prepara, Senhor, em nome de Jesus, para os solteiros, a pessoa certa, Senhor, a pessoa segundo o Teu coração, Senhor. Pai, tira todas as amarras na vida sentimental, todas as ações das trevas, Senhor. Nós ordenamos que Satanás tire as patas imundas da nossa vida, de tudo que nos diz respeito, da nossa casa, dos nossos filhos, das nossas futuras gerações. Satanás, nós te repreendemos, nós ordenamos agora, fora, fora dos nossos sonhos, dos nossos planos, fora da nossa casa, da nossa família, das coisas que nos dizem respeito. Pai, nós consagramos e entregamos, Senhor, tudo a Ti. Aquele que entrou aqui angustiado, Senhor, preocupado, ansioso, Senhor, eu peço um renovo, um toque Teu agora. Que todas as obras do inferno sejam paralisadas em nome de Jesus. Que todo pensamento de morte saia dos seus corações. E que o Teu bálsamo venha sobre eles. Que toda a paz venha de Ti. Expulse, Senhor, a angústia. Expulse a angústia. Não há nada que não possa ser revertido por Ti. Nenhuma situação, seja ela pessoal, seja ela, Senhor, espiritual, seja ela familiar. Nós entregamos esses problemas, Senhor, e as pessoas que entraram aqui angustiadas, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha e inunde as suas mentes e os seus corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé. O pastor vai fazer esta oração, vai orar trechos da palavra e nós vamos juntos declarando. E eu quero agora, a Mari vai compartilhar um presente para vocês. Eu considero um presente muito precioso. Nós vamos compartilhar um PDF que foi digitado do livro da Stormy O'Martin, que é O Poder dos Pais que Oram. Quero indicar esse livro. No final de cada capítulo tem uma oração sobre cada área dos filhos. E a Mari vai compartilhar no grupo de mulheres, no grupo de líderes. Se você não está nesses grupos, você passa ali, dá o teu número, pede para a Mari compartilhar. São 30 orações, é uma oração para cada dia do mês. Você vai orar sobre a saúde, sobre a amizade, sobre o futuro cônjuge, sobre os estudos, sobre a rebeldia, a obediência. Cada oração com um tema. Então eu quero compartilhar com vocês, que vocês façam uso dessa ferramenta.
Se vocês não têm, adquiram esse livro também. E eu quero aproveitar antes do pastor aqui ler esta oração com vocês, testemunhar do quão feliz eu sou por ter uma família tão abençoada, filhos tão abençoados. E eu acho que não tem um dia, talvez algum dia muito corrido, mas não tem um dia da minha vida em que eu não agradeça a Deus pela família que Ele me deu. E eu falo, Senhor, eu não merecia ser agraciada com tanta bondade. Nós temos muitas lutas, provas e desafios, mas nós temos a segurança de um Pai amoroso, que cuida de nós e que sempre está proporcionando escape para os problemas. Amém? Então os irmãos repetem comigo. Pai Celestial, eu venho a Ti, em nome de Jesus Cristo, orar pelos meus filhos e declarar a Tua palavra, apropriando-me das Tuas promessas para a vida deles. Agradeço-te, Pai querido, porque Tu dizes que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o meu galardão, e que meus filhos são discípulos do Senhor, e a sua paz será grande. Declaro também que Deus me dará um só coração e um só caminho, para que eu possa temer ao Senhor todos os dias, para o meu bem e o bem dos meus filhos. Meus filhos não trabalharão em vão, nem terão filhos para calamidade, porque são posteridade bendita do Senhor, e os filhos deles estarão sempre com eles. Sei que o meu Deus vai adiante de mim, no espírito e no poder de Elias, e que Deus converte o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, e habita para o Senhor um povo preparado, porque creio no Senhor Jesus Cristo, serei salvo, eu e a minha casa serviremos com alegria. Sei que a paz estará sempre em minha casa, porque percorrerei as minhas possessões e nada me faltará. Sei também que se multiplicará a minha descendência como a erva da terra. A Tua palavra me garante que nenhum mal me sucederá, nem praga nenhuma chegará à minha casa. Com alegria declaro que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre mim, e a justiça sobre os filhos dos meus filhos. Faço as minhas palavras de Jesus. Pai querido, eu rogo por aqueles que me deste, pois eles são teus, assim como todas as minhas coisas são tuas. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal.
Pai celestial, rogo por aqueles que me deste, para que onde eu estiver contigo, eles também estejam comigo e vejam a tua glória. Agradeço-te, pois sei que a minha casa será abençoada para sempre, com a tua vida, com o teu amor, com a tua alegria, com a tua paz e com a tua prosperidade. Cada dia olho para o teu imenso amor e misericórdia, que me mostra o caminho a seguir em cada circunstância. Oro para que tu possas destacar os teus anjos, para que cuide de mim e de meus filhos a cada momento, guardando-nos em segurança e livrando-nos de todas as manobras e laços do diabo, porque eu preferi servir-te. Posso proclamar que minha descendência é a descendência dos justos, será livre. Amém.